Olá, pessoal. Ah, Tudo bem? tudo bom? Olá, tudo jóia? Olá. A Marli. Opa, Opa, Boa noite, Marcelo. Boa Oi, noite, boa noite, Marli. Eliane. Boa boa noite, noite. Carlos, Dona Clara. deixa eu virar para a dona Clara, que você não... Oi, Dona Oi, dona Clara. Clara. Um beijo grande para a senhora. Uhum. Muito bem. Como foi a visita lá, gente? Muito boa, tranquila. Bem, Faltou mas você. tinha um bolo de morango, com uma calda de morango em cima, que eu não sei quem fez, Pois é. mas estava boa, hein? Tava? Você não acredita, mas meu sobrinho que fez a massa. Uau, Ah, olha lá. estava Pronto, tá Ficou vendo? boa, Eliana. tava jóia, uma delícia, Não estava empantumado, nada? maravilhoso. Aí ele falou, tia, eu vou fazer um bolo de iogurte. Ele me Tá ajudou, quer certo, dizer, né? tá certo. Ah, legal. Ele fez a sujeira uma vez e tudo. Aí eu tinha uma geleia de morango, falei, deixa eu passar aqui em cima. Ficou delícia. E além de estar gostoso, ele estava vistoso, né? Aqueles que a gente come com os Tava? olhos. Tava. Uhum. Então tá bom. Se eles ficaram Muito bem. felizes, é o que importa. Ficaram assim. Cara, Sim, com certeza. exatamente. Hoje quem começa é a Eliane, é a prece inicial. Eu faço o Evangelho, o Carlos, o Livro dos Espíritos, a Marli, as Vibrações, a Lucélia, as Especiais. Então, Eliane, se por acaso a Fernanda e o Pedro entrar, eles podem fazer, né, a prece final no seu Pode, lugar, pode. Uhum, pode sim. certo? Tudo bem, só mais um minutinho. E o Parma? O Parma também. Também. Bom, Vai ficar cada vez melhor, se Deus quiser. Com Com certeza. certeza. Junho, junho agora a gente tem muita coisa para fazer, Marcelo. Vou até pedir compreensão do grupo. Eu acho que em julho nós já começamos com as intervenções. Uhum. Sim. Porque dia 3 de julho tem consulta, mas tem endócrino, tem oftalmo, imposto de cauda, tem, É É, bom. exame de sangue, Fernando tem, É o entrando. check-up completo. é, É o check-up ah, completo. o duro é as viagens. Mas tá bom, a gente não pode Fernanda, oi, reclamar. Fernanda. Ela tá com o microfone fechado. É, Olá, é o, gente. é o Tá tudo Pedro, não é ele. Tá melhor, Pedro? Tô melhor já, tô recuperando, já tô Bom, quase. Só Que não está Deus pronto para abençoe. outra, né? Ah, não, chega, tá bom. Então vamos começar? Você não tomou nenhuma bezetacil? Tomei. Ai, que Tô até, delícia. tô até sentando de lado aqui na cadeira. Nossa, quando vem com a bezetacil eu até choro. Nossa, eu tomei uma Bezetacil e uma Decadron do outro lado. Vixe, Maria, então Não, tô, tá tô, 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 arrebentado. tô com as duas nádegas doendo aqui. Então vamos lá, vamos então vamos. começar? Vamos. Então vamos neste momento. Vamos nos conectar com os amigos espirituais do Grupo de Estudo Espírita Francisco de Assis, os nossos mentores, que neste momento estão em nossos lares, estão nos unindo em pensamento, em amor, que eles possam nos intuir
no estudo da noite. Que nós possamos compreender as lições, estudar, se esclarecer e colocar em prática todo o aprendizado desta noite. Que nós possamos estar unidos. Que assim seja. Que seja. Muito bem. Então, eu começo com o Evangelho. Item 30, ato de submissão e de resignação. Lembrando que a gente ainda está na capítulo 28, coletânea de preces espíritas, certo? Isso. Todo mundo lá? Então, lá, Sim. o prefácio diz assim: quando o motivo de aflição nos atinge, se lhe procuramos a causa, acharemos frequentemente que é a consequência de nossa imprudência, de nossa imprevidência ou de uma ação anterior. Nesse caso, não devemos atribuí-lo senão a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade é independente de toda participação que seja nossa, é ela uma prova para esta vida, ou a expiação de uma existência passada. E neste último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta, porque somos sempre punidos naquilo em que pecamos. No que nos aflige, não vemos em geral senão o mal presente, e não as consequências ulteriores favoráveis que isso pode ter. O bem, frequentemente, é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma doença é o resultado dos meios dolorosos que se empregam para obtê-la. Em todos os casos, devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se quisermos que nos sejam tidas em conta e que essas palavras do Cristo nos sejam aplicadas. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Daqui a pouco eu vou ler a prece, mas aqui vale um comentário, né? Só, na verdade, reforçando o que ele diz aqui. Toda a aflição que nós, todo o sofrimento pelo qual nós passamos, eles têm uma causa, obviamente, né? Porque eles são o resultado de uma ação e reação. Essa ação, ela pode estar nessa vida, né? Um descuido qualquer que nós tivermos, ele acaba tendo umas consequências. Se nós não conseguimos encontrar nada nessa vida, provavelmente isso é de outra vida, né? Então, assim, se a gente olha para isso de uma primeira visão, parece um equívoco, porque nós sabemos quem somos hoje. O problema é o seguinte, nós temos várias vidas. Quem nós fomos ontem, né? Na melhor das hipóteses, nós fomos iguais a hoje. Mas e as vidas anteriores, né? Não que isso seja uma punição, né? A palavra punição não cabe aqui. Na verdade, quando a gente desencarna, nós entendemos muitas coisas, inclusive os sofrimentos e aquilo de errado que nós fazemos. Então, nós mesmos pedimos para reparar aquele mal. Então, não existe punição. Deus puniu. Não, não é isso. Nós mesmos entendemos o que fizemos e pedimos para corrigir esse erro. Então, de novo, quando nós não encontramos a razão nesta vida, ela é de outra vida, né? Nós não lembramos, muitas coisas a gente não lembra, mas com certeza, porque Deus não é injusto.
Nós não estaríamos sofrendo uma coisa que nós não merecemos. Isso não existe. Né? Deus é extremamente justo, é infinitamente justo naquilo que ele faz. Alguém gostaria de um comentário antes de fazer a prece? Diga, Fer. Só me veio um questionamento. Muitas religiões, principalmente cristãs, né, os evangélicos, os católicos, eles não acreditam em reencarnação. Como será que eles entendem essa questão, né, de por que eu passo por isso? Eu sou uma pessoa boa, por que eu estou passando por tantas dificuldades, por tantos sofrimentos, por tantas provações? Eu não sei Olha, se eu não tem uma explicação entendi. na religião deles, né? Eu nunca fui, cara, sempre fui espírita, então eu não sei como funciona. Talvez quem foi católico ou evangélico possa explicar melhor. Mas eu Eu acho sou filha de que evangélicos, né? Eu sou filha de evangélicos. E ontem mesmo, eu tenho uma amiga minha evangélica, ela vem aqui em casa e ontem ela veio. E ela diz o seguinte, que Deus está querendo fazer uma renovação na vida da pessoa. Que Deus quer modificar aquela pessoa até que seja o dia do juízo final. Então, ele traz o sofrimento para ver se a pessoa acorda e se converta a ele. Porque ela me disse ontem. era para hoje, então. Então, assim, ela me disse ontem isso, e é lógico que a gente não discute, né, Marcelo? A gente fica Claro que quieto, não. né? E é lógico que a gente pensa, né, nas vidas passadas da pessoa, tudo, mas como ela é evangélica, a gente precisa respeitar o ponto de vista dela. Mas é isso, viu, Fer? Eles acham que o sofrimento vem para a pessoa se renovar perante Jesus e arrepender-se dos seus pecados e se converter à igreja. É isso. Ah, Muito obrigada, Marli. obrigado, Marli. Legal. Esclareceu. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Mas uma coisa que precisa ficar muito clara que tudo isso, essa questão da lei da ação-reação, reencarnação, as pessoas queiram ou não, essa é uma lei natural, é uma lei da natureza. Então, mesmo que eles não aceitem, todos, aqui na Terra, em Marte, em Capela, todo mundo vai passar exatamente pelas mesmas fases da vida. É lógico que planetas mais evoluídos não são assim, né? Marcelo, não te cortando, é engraçado, porque em conversas que a gente tem com evangélico, com católicos, com outras religiões que não admitem a reencarnação, eles sempre em brincadeira ou em uma conversa comum, rotineira, eles falam, na outra encarnação eu não quero ser mulher. Sabe? E eles são evangélicos, então essa amiga minha mesmo fala, na próxima vida eu não quero ser mulher mais. Se for para ser mulher, eu não quero vir mais. Engraçado que nessa hora eles acreditam em reencarnação. É estranho. Eu acho, Marli, isso é o meu achômetro, tá? O achômetro do Marcelo. Eu acho que as pessoas, elas podem acreditar no que elas quiserem, mas elas têm lá dentro delas qual é a verdade. Elas queiram, elas não queiram, tá aqui dentro. Então, por mais que as pessoas fujam dessa realidade, não tem como, né? Então, A no lei fundo, divina está na consciência de cada um. isso, Cada exatamente. espírito tem na sua consciência. As religiões que existem são liberadas. Por quê? Sabemos que acaba com uma religião. É um problema.
Então, deixa rolar as religiões. Por quê? Religiões levam a Deus. Religiosos, não. A gente precisa tomar cuidado, que cada religião tem os seus... Não, aqueles que vão para trás, né? Que navegam contra a própria religião, levando mal o seu nome. Então, não é o religioso que importa. A nossa consciência divina existe, independente da religião. E mais um detalhe, né? Nós estamos falando de reencarnação. Quantas vezes esses espíritos já reencarnaram e viram alguma coisa sobre reencarnação e neste momento não estão vendo, não estão acreditando? Está lá na consciência. Por quê? Sócrates falava, Platão falava, Pitágoras falava, quer dizer, é tudo antes de Cristo. Não existia a palavra reencarnação, mas falava de vidas outras. Então, quer dizer, esses espíritos passaram por isso também. São rebeldes. Alguns, nem todos. Tanto que a sua amiga fala, né? Na próxima encarnação não quero ser mulher, não. Mas isso daí é uma questão bem light dela falar. De talvez aquele fundo de, né? Eu sei que existe. Hoje, minha religião, não. Se eu for lá e falar para o meu pastor, para minha pastora que existe, eles me expulsam da igreja. Eu gosto tanto da minha igreja, não quero sair. Por quê? Quando eu comecei a conhecer o espiritismo, comecei a estudar, eu queria converter todo mundo que estava do meu lado em espírito. Aquilo era bom para mim, eu achava que era bom para todos. Mas nem todo mundo tem esse tipo de entendimento. Então, vira debate, vira discussão, que não leva a lugar nenhum. Ele está bem na Igreja Católica? Se não me engano, não sei se é Dalai Lama ou se foi Mahatma Gandhi, que disse que a melhor religião é aquela que te torna um ser humano melhor. Então, qualquer que seja a religião que a pessoa tenha. E eu acho que eu vou até um pouco mais longe. Não precisa nem ter religião, precisa ter religiosidade. Porque a religião pode te tornar cego, você querer defender a sua religião, discutir, brigar por ela. A religiosidade é light. Ela deixa você fazer o que você quer. Porque a consciência é sua e te leva onde você vai. Sim. Uma prova disso... O gostoso da gente ser assim, não discutir, não ficar impondo o que nós acreditamos nas pessoas, é que a gente consegue conviver com todo mundo harmoniosamente, entendeu? Por exemplo, ela é evangélica, eu tenho outra amiga que é evangélica, e ela fala, ai, Marli, é gostoso conversar com você, porque você está sempre compreendendo o que ninguém compreende, né? Eu tenho uma amiga minha aqui, a filha dela está com vai fazer 37 anos agora, dia 2, e nunca trabalhou. E ela não se conforma com isso, que ela tem medo de ir embora e a filha ficar desamparada. E eu falo para ela, olha, às vezes, em vidas passadas, ela teve uma vida, assim, glamurosa, né? E ela acabou vindo essa vida e não aceitando o trabalho. Mas vai ter uma hora que ela vai ter que aprender, então você tem que ter calma. Vai ter uma hora que a água vai bater na bunda, né? Como diz minha mãe, e a pessoa vai ter que buscar o caminho. Então, se você tiver que ir, vai em paz e deixa tudo nas mãos de Deus. Ele vai saber o que fazer. Então, ela fala para mim, mas ele gosta de conversar com você porque você me tranquiliza. Mas não é que a gente não se envolve, a gente não põe mais lenha na fogueira, entendeu? Não pode pôr mais lenha na fogueira, senão a pessoa fica desnorteado, né? Então, é isso. Juntando com o que o Carlos falou e a Mari falou, o futuro não é um mundo onde todo mundo vai ser espírita. Né? A gente já sabe qual que é a tendência hoje. A tendência é que as pessoas não tenham religião, mas elas sejam espiritualizadas. Essa é a tendência hoje. Não sou eu quem está falando, não, é o IBGE mesmo. O IBGE mesmo está falando isso. Dê uma olhada lá. O número de pessoas que acreditam em Deus, são espiritualizadas, mas não têm religião, está aumentando.
né? Isso é ótimo. Não precisa de uma religião. Quando as pessoas são evoluídas, elas não precisam de religião, elas não precisam de lei, elas não precisam de nada, porque elas sabem o que elas têm que fazer. Então, esse é o futuro. Eu nunca me preocupei se o movimento espírita está aumentando ou diminuindo, porque não é importante. É importante que mais pessoas entendam o mundo espiritual, a reencarnação, do jeito delas, né? Isso é o caminho. Sim. Bom, aqui ele tem 3 preces. Eu não sei vocês, mas a gente poderia fazer uma só, né? Uhum. De acordo? De acordo. Eu estava vendo as 3, eu achei. Gostei da primeira. Não é à toa que ela é a primeira. Então vamos fazê-la? Vamos. Meu Deus, sois soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo deve ter, pois, sua causa e sua utilidade. Aceito o motivo de aflição que venho de experimentar como uma expiação das minhas faltas passadas e uma prova para o futuro. Bons espíritos, que me protegeis, dai-me a força de suportá-lo sem lamentação. Fazei com que seja para mim uma advertência salutar, que aumente a minha experiência, que combata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que ele contribua, assim, para o meu adiantamento, e que assim seja. Muito bem. Da minha parte, se ninguém tiver mais nenhum comentário, é isso. Seguimos? Seguimos. 934. Nós vamos falar de perda de entes queridos. A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto ela é irreparável e independente da nossa vontade? Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova de expiação e lei para todos. Como é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Bom, todos nós, encarnados no planeta de expiação de provas, vamos passar por isso. Perda de entes queridos. Às vezes, pai, mãe, irmãos, filhos. Eu acho que essa é a perda mais difícil que se tem, porque pai e mãe, a gente fica triste, porque às vezes é criança, tem 3, 4 anos de idade, passa uma vida sem o pai, sem a mãe, mas o filho é mais complicado, né? Porque seja ele de 1 ano de idade, de meses, seja ele de 30 anos de idade, 40 anos de idade. Porque pela nossa natureza, né, não a divina, mas a do ser humano, quem é mais velho morre primeiro, né? Mas isso não é uma ciência exata. Não é bem assim que funciona. Todos nós recebemos uma carga de fluido vital, esse fluido vital é para durar uma série de tempo. Aí, eu fumo, eu bebo, eu faço coisas que não deve, perco o fluido vital, ele diminui. Então, tem uma série de coisas. Inclusive, o Marcelo falou das causas atuais, das causas de vidas passadas, das aflições. Inclusive, isso acontece no desencarne, né? Eu posso ter vindo para cumprir um determinado ciclo e falecer. Pode ser 5 anos de idade, pode ser 10. Então, e nós não lembramos do que nós fizemos no nosso projeto reencarnatório. Isso nos pega de surpresa, porque quem espera um filho desencarnado, morrer, falecer? Nós não esperamos. A menos que ele nasça, fique doente, vá para a UTI. E aí tem uma série de coisas que você acaba esperando que isso vai acontecer. Mas quando você está com uma criança e uma doença acomete, um acidente, nos pega de surpresa. E aí a gente fica realmente abalado.
o que faz parte. Nós precisamos aprender a lidar com as dores, com as dificuldades, para sair dela. Não é errado ficar triste, porque a coisa acontece, você fica triste. Permanecer na tristeza, é esse o nosso problema, porque gera depressão, gera ansiedade, gera uma série de coisas que nos atrasam, que nos deixa parados no tempo. Certo? E não só atrasa você, como atrasa a pessoa que desencarnou. Também. Mesmo porque eu fico um obsessor dele. Só pensando nele, só falando, só querendo por que você partiu, por que você foi, eu acabo me tornando um obsessor dele. Sim, Então, aí eu acabo atrasando que ele vá para frente, né? com certeza. 935. Que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações do além-túmulo como uma profanação? Não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que vos são afeiçoados se manifestam com prazer, sentem-se felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Profanação haveria se as evocações fossem feitas com leviandade. Vamos ao comentário de Kardec. A possibilidade de entrar em comunicação é uma bem doce consolação, que vos proporciona o meio de nos entretermos com os parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, eles se aproximam de vós, permanecem do nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não existe mais, por assim dizer, separação entre nós e eles, que nos ajudam com os seus conselhos, nos dão testemunhos da sua afeição e do contentamento que experimentam por nos lembrarmos deles. É, para nós, uma satisfação sabê-los felizes e aprender através deles os detalhes da sua nova existência, adquirindo a certeza de um dia, por nossa vez, nos juntarmos a eles. Aqui, diferente, a Marli comentou na questão anterior, a questão da gente não deixar o ente querido partir. Fica lá obsediando ele. Aqui não. É diferente. Eu converso num momento que aparece uma comunicação mediúnica, ou que eu recebo uma mensagem psicografada, e eu fico... Me deixa feliz saber que ele está bem. Me deixando feliz sabendo que ele está bem, o que vai acontecer? Ele vai perceber que eu fiquei feliz. Então, mesmo sem uma conversa, sem um diálogo aberto, nós não podemos esquecer. Gente, a gente se comunica na espiritualidade pelo pensamento. O meu pensamento feliz, a minha felicidade, ele já captou. Então, ele já fica feliz. Olha, realmente, essa mensagem chegou como deveria. Meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, enfim, o ente querido, minha esposa, esposo, recebeu essa mensagem e vai se confortar. Então, não há profanação nisso, mas a gente entende que é um pensamento de outras religiões. Por quê? Porque eles acham que nós estamos mexendo com o que não é para mexer, né? Nós não estamos fazendo isso para destruir quem está do outro lado. Muito pelo contrário. O nosso objetivo é passar toda a nossa alegria, nosso contentamento e receber dele uma informação que nos conforte, que nos deixe feliz, que nos deixe bem. Então, Carlos, na anterior falava-se de tristeza, depressão, né? E aqui no caso, não, a gente está vibrando boas energias. Isso, A gente está conversando com as pessoas que a gente... eu converso com a minha mãe. Falo, mãe, olha como está teu Antúlio, tá a coisa mais linda. Sim. Eu falo para ela assim, nossa, mãe, que saudade de você. Ó, te amo, viu? Até breve. Eu converso com a minha mãe, mas de boa, sem lamentar o que aconteceu. Então, existe uma diferença entre o lamento, né, e emitir amor.
A diferença está no amor, eu acho. Aí, Como é o diz que o você falou. Carlos, a intenção. A lamentação é uma coisa, a lembrança é outra. É, Nenhum de nós lembra de coisa ruim. A coisa ruim a gente lamenta. A gente lembra das coisas boas. Uhum. Então, essa diferença. Está aí mesmo. A minha nora, ela tem um avô que é a paixão dela. O avô dela, minha nora, né? Esposa do meu filho Douglas. E ela, uma vez ela foi a um centro, né? E perguntou, tem algum mal, não sei o quê. Aí a pessoa é muito equivocada, né? Ela falou que, você não pode, que vai fazer ele sofrer lá, não sei o quê. Aí ela veio perguntar para mim. E aí, Marcelo, o que que você acha? Eu falei assim, o Gabriela, chamo Gabriela. Na verdade, eu falei exatamente o que a gente está falando aqui. A lamentação, o sofrimento, vai atrapalhar. Mas se você lembra dele com carinho, com amor, não pode fazer mal, né? Não faz mal. A gente é aquilo que a gente vibra, né? Exatamente. Sim. Sim. Agora eu gostaria de ouvir o Pedro. E agora, hein, Pedro? Você sabia, vai falar mesmo. Eu tive uma lição assim com a minha mãe, né? A gente, não só eu, como a minha família inteira, a gente ficava lamentando muito a morte dela. Minha mãe foi com 44, 45 anos, ela desencarnou, né? E aí a gente ficava muito naquele lamento, sabe? Por quê? Não é justo. Eu tenho um tio que ele virou ateu por causa disso, o irmão dela. Então foi assim, ficar aquela lamentação, aquela briga com Deus. E aí, bom, beleza. Foram se passando aí, né, os anos. E aí a minha mãe escreveu por mim, depois de muito tempo. E um dia eu vou mostrar essa carta para vocês. Por favor. E uma das coisas que ela falou foi que essa lamentação atrasa tanto a gente aqui, como também atrasava a evolução dela lá. Ela fala, essa lamentação me deixa muito estagnada aqui também. Eu não consigo ir para frente aqui. Aí eu lembro que ela falou assim, eu quero que vocês transformem essa saudade doída numa saudade gostosa. Ela falou assim, porque a saudade é do ser humano, né? Como foi Chico que dizia, né? Que a saudade é uma dor que dói nos dois mundos, né? E aí eu comecei a alterar, né? Essa saudade, transformar. E aí, sei lá, toda vez que eu lembro de um momento com a minha mãe que eu passava, se a gente tinha nossos momentos, né? Aí hoje eu lembro, hoje eu dou um sorriso e agradeço por ter tido aquele momento. E faço igual a Marli. Sabe assim, em oração eu falo, olha mãe, lembrei daquele suco que a gente tomava depois quando ela saía do Hemocentro. A gente tomava sempre um suco. Minha mãe trabalhava no Hemocentro, lá daqui, né? E a gente saía, eu ia buscar ela. Até a gente saía, tinha um suco, a gente tomava sempre um suco. E ficava conversando, eu e ela, era um momentinho nosso que a gente tinha, assim. E aí eu lembro dessas coisas, antes eu ficava praguejando, sabe? Aí hoje não, hoje eu lembro com carinho, com amor, assim. E tento, né, passar para minha família, assim, um pouquinho, né? Para não ficar nesse lamento, esse sofrimento, que é muito ruim. Até porque sua mãe era uma pessoa maravilhosa e benquista por todos nós, né, que trabalhamos com ela. Eu tive essa oportunidade de trabalhar ao lado da sua mãe. Sim. Então, assim, para mim, por isso eu quis te ouvir. Não, e ela está trabalhando muito, aliás, não parou ainda. Eu sei. Ela está Trabalhando o trabalhando dobro, o triplo. muito. Tá mesmo, tá mesmo. Mas ela dá conta. Dá. Ela parou, ela está se comunicando menos, eu acho que ela está mais longe, acredito eu. Assim, eu não sei se essa é a definição. Eu sinto. Antes ela vinha mais, sabe, em sonhos. Agora é pouco. Eu sinto que ela está
não sei, não digo em outro nível, talvez ela esteja em lugares mais longes, eu não sei. Pelo menos é o que eu sinto, assim, né? A última vez que eu tive um sonho com ela, engraçado, ela tava com uma roupa diferente, parecia que ela tava usando uma farda. Como se tivesse em campo mesmo, assim, sabe? Em campo de batalha. Uma coisa... Foi o último sonho que eu tive com ela, assim, como ela tivesse uma insígnia de militar. Uhum. Nossa, foi estranho, assim. Ela falou que estava Olha, trabalhando muito. eu não sei se tem a ver, mas dizem os espíritos, que a gente sabe como é que é, né? As pessoas falam, a gente fica meio assim, né? Mas eu já vi mais de um falar sobre isso, que o momento que a Terra está passando é muito difícil, e que a batalha é muito mais agressiva no plano espiritual, né? Né? Porque é um momento de mudança, e quem quer ficar no mal não quer sair, né? Lógico, eles querem ficar aqui. E aí existe, não é bem batalha, né? Não existe morte, não é essa questão. Mas existe um acirramento razoável disso. Então, provavelmente ela está numa desses frontes. Minha mãe também. Ela não, depois da Existe carta que ela alguma, mandou. existe alguma possibilidade de ela ter reencarnado já, Marcelo? Tudo é possível, mas tudo é possível. Pode ser. Não existe regra, né? O que Porque às existe. vezes, pelo distanciamento, que minha mãe também distanciou, às vezes eu me pego a pensar que talvez ela já tenha voltado para a Terra, mas não é uma certeza absoluta, isso é a certeza do pai, É, né? é. Mas, assim, onde quer que ela esteja, eu continuo amando, continuo desejando bem, e o que ela estiver fazendo, eu tenho certeza que é bem. É igual tua mãe, ô Pedro, tenho certeza que ela está ajudando pessoas como ela sempre fez, Sim, Hum, com certeza. né? bem, Gratidão pelo espaço, tá? Eu que agradeço. Vamos concluir? vamos. 936. Com as dores inconsoláveis dos que ficam na terra, como as dores inconsoláveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que partiram, nós já até adiantamos um pouquinho disso, né? Então, Que o espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou. Mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com o que os deixou. Comentário de Kardec. Estando o espírito mais feliz do que na terra, lamentar que tenha deixado esta vida é lamentar que ele seja feliz. Percebemos que o que o Pedro falou cabe bem aqui? Porque eu estou lamentando que faleceu o meu ente querido. E ele está dizendo para mim, não lamenta, que se você lamenta, você me atrapalha. Fica feliz, porque a coisa já aconteceu. Uma certeza, a gente até comentou hoje no abrigo, né? Que quem reencarnou vai desencarnar. Ponto, isso é certo. Se você reencarnou, você vai desencarnar. Pode chorar, pode espernear, pode rir, pode ficar triste, pode ficar feliz, mas vai. Então, é difícil, como a gente falou na primeira questão, ser um filho, que vai cedo, você fica triste. A mãe do Pedro faleceu jovem, meu irmão também, mais ou menos a mesma idade. Então, quer dizer, são coisas que a gente fica triste. Não vamos dizer que não, mas nós precisamos aprender a desapegar. E é através da nossa oração, desse pensamento positivo, dessa conversa que você faz, que é uma conversa de pensamento, para chegar até ele, para poder sair de onde você está e deixá-lo bem. Continuando, 2 amigos estão presos na mesma cadeia. Ambos devem ter um dia a liberdade, mas um deles a obtém primeiro. Seria caridoso que aquele que continua preso se entristecesse por ter o seu amigo se libertado antes?
Não haveria, de sua parte, mais egoísmo do que afeição, ao querer que o outro partilhasse por mais tempo do seu cativeiro, dos seus sofrimentos? O mesmo acontece entre dois seres que se amam na Terra. O que parte primeiro foi o primeiro a se libertar, e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento em que também nos libertaremos. Faremos outra comparação. Tendes um amigo que ao vosso lado se encontra em situação penosa. Sua saúde ou seu interesse exige que vá para outro país, onde estará melhor, sob todos os aspectos. Dessa maneira, ele não estará mais ao vosso lado durante algum tempo, mas estareis sempre em correspondência com ele. A separação não será mais do que material. Ficareis aborrecido com seu afastamento, que é para o seu bem? E ainda mais hoje, né? Que tem o WhatsApp, que tem redes sociais, quer dizer, nessa época aqui era difícil mandar uma correspondência para a Europa, tal. Agora, hoje, é só questão de horário, né? Porque se ele está no Japão, uma hora dessa, não dá para conversar com ele porque ele está dormindo, mas dá para conversar depois. Então, quer dizer, as coisas mudam. E a gente não pode ficar triste porque o outro está precisando mudar, está precisando ficar longe da gente. Isso é apego. Uhum. Isso é apego. Daqui umas centenas ou dezenas, centenas de anos, daqui a pouco a gente vai ter o WhatsApp espiritual. Sim. Mandar uma mensagem. Aí seria bom, né? Vamos ver. A doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá quanto à vida futura, à presença ao nosso redor dos seres aos quais amamos, à continuidade da sua afeição e da sua solicitude, pelas relações que nos permitem entreter com eles, nos oferece uma suprema consolação, uma das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo, não há mais abandono. O mais isolado dos homens tem sempre amigos ao seu redor, com os quais pode comunicar-se. Suportamos impacientemente as tribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que nos supomos não as poder suportar. Não obstante, se as suportarmos com coragem, se soubermos impor silêncio às nossas lamentações, haveremos de nos felicitar quando estivermos fora desta prisão terrena. Como o paciente que sofria se felicita ao se ver curado, por haver suportado com resignação um tratamento doloroso. Também percebemos aqui nesse finalzinho, não todo, mas no final, que tudo tem a ver o nosso início de evangelho, resignação, com o final, com o que nós estudamos do livro dos Espíritos. As coisas não são aleatórias, elas nos levam sempre para juntar tudo. Eles não são coisas isoladas. O Evangelho e o livro dos Espíritos falam com a gente de uma forma bem pontual. Sim. É isso, pessoal. Algo mais que nós podemos falar? Queria perguntar uma coisa também. Fez um ano, né, do falecimento da minha avó. E nos últimos meses eu tenho, em momentos diferentes do dia, mas várias vezes ao dia, vem na minha cabeça músicas que ela ouvia. Ela ouvia toda manhã a luz da oração. Toda manhã. Desde que eu era pequenininha. E aí, sei lá, tô saindo da escola, vem na minha cabeça. Tô lavando louça, vem na minha cabeça. E aí eu fiquei pensando, será que tem alguma relação? Será que ela vem na minha cabeça como uma tentativa de comunicação por parte dela? Não tem nada a ver, porque é muito recente. Tudo é possível. Pode falar, Carlos, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Tudo é possível. Ela pode estar se comunicando, ou de repente você está só se lembrando. Pode ser tudo.
Eu não posso falar para você que, não, ela não se recuperou ainda. Não existe regra. Não existe regra. Não existe regra. Eu posso demorar 1000 anos para me recuperar ou meses. Depende da evolução, depende de uma série de fatores. Então pode ser, como eu falei, ela tentando se comunicar com você ou simplesmente você está se lembrando dela. Porque, como você sabe dos gostos, de como ela fazia, isso toca, né? Ela pode estar passando para você uma intuição dessa canção, que é para você se confortar, que ela está bem. Como disse o Marcelo, não tem uma regra. Então, não dá para afirmar, mas dá para dizer que ela está te transmitindo um pouco de tranquilidade com relação a ela. Eu não conheci sua avó pessoalmente. Eu tive alguns contatos através da Sueli. Quando eu estava na Celina Soares, nós fizemos um apanhado sobre ela, né? E então eu conheci através daquele apanhado. Então depois eu acabei conversando um pouco com ela nas redes sociais. Mas era uma pessoa muito evoluída, ao meu ver. Então, esse tipo de coisa, o que acaba acontecendo? Ele está bem tranquilo, né? É diferente de nós que corremos atrás do dia a dia como loucos, ela está bem tranquila. Então, ela te passa essa serenidade através das canções que ela gostava. Ô, Fernanda, eu não sei se isso é também alguma coisa minha, tá? Que é como diz, tudo pode ser. Mas a minha mãe, ela gostava muito da música Banda, do Chico Buarque. Vira e mexe, eu me pego cantando a banda. De repente eu tô, sabe, limpando o banheiro e começo. Estava à toa na vida, o meu amor. Entendeu? E não sei, vem, do jeito que ela vem. Eu dou continuidade, porque eu sei que minha mãe gostava, é uma boa lembrança, é bom para mim, é bom para ela, e eu penso assim, só. E aí, Fer, indo na que o Pedro faz, você também, quando vem essa intuição, lembra de conversar com ela. O que eu tenho feito é uma oração. Das primeiras vezes eu não me liguei, sabe? Mas aí começou a ficar tão frequente que eu falei, peraí, por que está acontecendo isso? Eu comecei a pensar mais nessa questão, porque eu me pegava cantarolando, né? Não são músicas que tenham letras, mas eu ficava cantarolando a melodia. Às vezes, assim, ó, saindo de uma aula, indo para outra, vinha e eu começava. E aí comecei a prestar atenção que estava muito frequente. E aí eu falei, bom, vou fazer uma oração. Se ela estiver tentando se comunicar comigo, tem uma oração para ela. E eu faço um Pai Nosso, né? Falo, voto com saudade, te amo, fica bem aí. E assim sigo, mas não sei se é isso ou não, né? Muito obrigada, pessoal. Sempre lembrando que quando acontece isso é com amor, não é para a gente pegar, chorar e lamentar o que aconteceu, que nós vimos aí, né? É sempre com amor, porque as lembranças, elas vêm, e a gente tem que sempre transformar em amor e devolver. Sim. Eles vivem perto de nós sempre. Agora, em abril, foi aniversário da minha sobrinha, a Isabela. E então nós nos reunimos aqui em casa, trouxemos os dois, o João Pedro, a Isabela, a mãe dela, e comemoramos no domingo. Era na segunda. Meu sobrinho de Catanduva. Meu irmão dela de Catanduva acabou vindo também. Bom, o namorado, não, ficamos aqui. Na segunda-feira teve trabalho no centro, o meu irmão se comunica, dizendo que ele ficou feliz com o que viu, ele estava enciumado porque eu podia abraçá-los e ele não, e que ele não ia ficar muito tempo aqui não, porque ele estava ficando já angustiado, ele tinha que sair, porque ele, embora já faça algum tempo, 13 anos, o meu irmão usou droga, meu irmão usou álcool, demasia, teve uma vida bem desregrada.
Então, ele ainda não está sendo o suprassumo dos espíritos, mas ele está em tratamento, que isso é que importa. Então, ele falou, eu vou para não ter recaída. E a recaída dele seria o quê? Ver tudo o que estava acontecendo e ele não poder tocar, não poder estar junto. Porque o filho mais velho dele que estava aqui também tem um filho agora. Então, tinha um netinho dele. Então, quer dizer, tinha um neto, os 3 filhos. Então, tudo isso mexeu com ele. Ele veio fazer a visita porque foi liberado para vir, porém, ele tinha. E nesse dia, depois eu comentei, passados uns dias eu comentei com ele, cara, veio a comunicação, e nesse dia teve um momento que eu estava nervoso. Eu falei, deixa eu ficar quieto, porque eu vou estragar se eu querer falar alguma coisa que não devo. E pode ser que neste momento do nervosismo, era o momento que ele ficou triste, bravo, porque ficou enciumado. Então, essa comunicação entre nós, ela existe e muito forte. Tanto que no Livro dos Espíritos fala da influência que tem dos espíritos para nós. Então, nós precisamos estar sempre realmente ligados nisso. Lembrando, Carlos, quando era Luiz, aconteceu a mesma coisa. Sim, sim. Né? Exatamente. Deixa eu falar uma coisa antes da Marli começar, Marli. Como a Lucélia não entrou, as vibrações especiais pode ser Fernando ou Pedro. Pode sim. Se alguém puder mandar a listinha lá no grupo para mim. Eu mando. E o Pedro encerra? Sim. Eu sei que tinha essa Eliane, mas a gente conversou já, né, Eliane? Já. Ok. Eu vou mandar lá, peraí. Tá, obrigada, Marcelo. Opa. Nossa, até esqueci de pedir para... Eu vou falar 2 nomes adicionais hoje. 3 nomes. Por conta de alguns falecimentos, e aí depois eu peço para inserir lá, que eu esqueci. Vou até colocar aqui. Não, falar não, só tem que... O de falecimento é só a gente pensar, né? Pedir depois para inserir. Isso, depois manda no grupo para inserir na lista. Isso. Tá. Ô, Fernanda, faz um favor para mim. Põe o nome da Neide Goulart. A nossa amiga Neide, a nossa fã Neide Goulart. Ela fez uma cirurgia. Certo. Obrigada. Prontinho, mandei, Fernando. Obrigada. Opa. Podemos começar? Sim. Sim. Então, vamos primeiro serenando as nossas mentes, silenciando, né? Aquietando nossos corações, voltando sempre em direção ao Pai. Deus, nosso Pai, somos gratos por estarmos reunidos essa noite em Teu nome. Nossa gratidão pelos ensinamentos do Mestre Jesus. Seu Evangelho de luz nos guia, nos orienta, com o propósito de sermos melhores do que ontem. Pedimos a Jesus para sermos tocados por vossas mãos, auxiliando-nos, para que nossa prece possa atravessar as barreiras de nossas imperfeições. Somos gratos aos benfeitores espirituais aqui presentes, solicitando que essa presença pode nos harmonizar e harmonizar também o nosso ambiente, para que nossas energias sejam conectadas em prol do bem. Gratidão aos nossos mentores individuais que nos acompanham desde o início da nossa existência terrena, com o propósito de nos intuir, de nos ajudar em nosso aprimoramento evolutivo. Agradecemos a todos aqueles que vieram participar de nossa reunião em busca do autoconhecimento, que é a mesma busca que temos, que é a evolução, e que nós podemos ser conectados pelo amor
e pelo bem. Em nome de Deus, iniciamos agora as vibrações. Vibramos pelo planeta Terra, que é nosso lar, e por todas as moradas do Pai, por todos os países em conflito, entregando o melhor de nossas energias a favor da paz. Vibramos por Portugal, onde mora nossa irmã Conceição, que eles tenham auxílio espiritual e que essa energia possa chegar também até ela e seus familiares. Vibramos pela nossa pátria, Brasil, e por todos os seus estados, que nossos governantes possam ter discernimento nas suas tomadas de decisões, que elas possam ser conduzidas sempre a favor dos menos favorecidos. Vibramos por todas as crianças, sejam elas abrigadas ou não, bem como aquelas que vivem em lares disfuncionais, sem proteção. Enfim, vibramos por todos os nossos pequenos. Vibramos por todos os docentes, pelas escolas, pelos alunos, funcionários, que possam receber o melhor de nossas energias e transmitir aos seus alunos o melhor que eles possam ter. Vibramos por aqueles cuja saúde está debilitada, por aqueles que estão hospitalizados, que a Irmandade Médica Espiritual possa levar consolo, acalento, possa levar esperança, que possam ser assistidos nas dores espirituais, físicas e morais. Vibramos por os profissionais da saúde como um todo, que tenham empatia, resiliência, humanização para aqueles que dependem tanto de seus cuidados. Vibramos também pelos acompanhantes, que os bons espíritos estejam presentes quando o desânimo e o cansaço abater, que possam receber bálsamos, fluidos energéticos, que possa trazer tranquilidade e paz. Que nossas energias possam chegar a todos que estão tristes, depressivos, com pensamentos contrários à lei divina. Que possam buscar ajuda no campo da ciência humana. Receber da espiritualidade, intuição para se fortalecer nas verdades pregadas pelo Mestre Jesus. Vibramos por todos os idosos, abrigados ou não, por aqueles que têm apoio familiar, por aqueles cuja solidão é sua companhia. Que a esperança e o nosso amor, em forma de energia, possa acolhê-los com permissão de Deus sempre. Vibramos por todos aqueles que estão em situação de rua, que não têm abrigo, nem consolo material, nem consolo espiritual. Que eles possam receber de todas as irmandades, de todos os mensageiros, a paz que tanto necessitam para se encontrar. Vibramos por todos aqueles que estão em cárcere privado. E quando falamos de cárcere privado, não é somente aqueles que estão em cadeia, presídios, mas aqueles que estão presos dentro do seu orgulho, dentro do seu egoísmo, dentro das suas imperfeições. E que essa libertação possa ser de uma forma geral, tanto para aqueles que estão em cárcere mesmo, como aqueles que estão na sua prisão interior. Vibramos também por aqueles os trabalhadores desse sistema prisional, que seja protegido pelos seus mentores, que possam compadecer, compreender a essência do seu trabalho. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos, para que nos afaste de todo orgulho, de todo egoísmo. Que nos fortaleça e nos ampare, que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Vibramos pelos nossos desafetos, encarnados e desencarnados, para que perdoe nossas dívidas, assim como nós os perdoamos. Vibramos pela aliança espírita e suas elevadas ideias, solicitando o bem maior
que abençoe cada pessoa que está na nossa lista de oração. E onde houver um leito de dor, que a espiritualidade possa levar esperança, resignação. Vibramos também com todo amor, com todo respeito, com todo carinho aos nossos irmãos desencarnados, que a luz divina e o socorro espiritual possam alcançá-los e levá-los à compreensão de si mesmos. Pedimos à equipe do irmão Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas, que nela possa ser colocado o necessário para a cura espiritual, física e também moral, se assim for a vontade de Deus. Deixamos em aberto uma vibração para que a espiritualidade utilize onde for necessário. Agradecemos também ao Grupo Francisco de Assis, que a gente possa continuar unidos, que Francisco de Assis possa zelar por cada um de nós, nos tornar pessoas mais unidas, mais amorosas, mais compreensivas, e que nós possamos conseguir nossa meta, que é evoluir. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão. E nós seguimos as nossas vibrações, pedindo amparo à espiritualidade amiga, para aqueles que compõem a nossa lista especial de assistidos. Nossas vibrações vão para Adelino Waterkemper, Andréia Monteiro, Carolina Arruda, Cidinha Maríngolo, Conceição Oliveira, Edna Aparecida Rodrigues Furlan, Evânia Cecília Dourador, Felipe Quadros Almeida, Gremilde Pioutini Brandão, Gumercindo Rodrigues Filho, Ivaldo Parma Fernandes, João Luiz Soldan, Caleb Félix, Rovani, Lídia dos Santos Justino da Costa, Luiz Antônio Vilaboas, Luiz Sérgio Ferreira Viré, Maria Ângela Zanetti Rossi, Maria Beatriz Assunção, Maria Elisa Ribeiro da Cunha, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Osmar Custódio Dias, Roberta Cristina Antoniali Marçom, Rosa Maria Pioutini Brandão de Andrade, Cirlei Silva, Sueli Rafael, Tami Mofa e William Abnagem. E todos recebam nossas vibrações e sejam amparados pela espiritualidade amiga em suas necessidades. Bom, e vamos agora encerrando a nossa sessão de estudos de hoje, agradecendo a todos os nossos amigos de estudo, os guias espirituais desse estudo, e hoje relembrando com muita saudade boa dos nossos entes queridos e amados que já desencarnaram. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. E aí, todos bem? Muito bem. Então é isso, gente. É uma semana que começa, que ela seja abençoada, né? E quarta-feira temos a reunião. Sim. Até. Até. Tchau, Tchau, até mais. Tchau, dona Clara. Tchau, dona Clara. Tchau, gente. Tchau, Boa gente. semana. Tchau, Bê, tchau, Fernanda. Tchau, Li. Tchau, Carlos. Marcelo. Fiquem com Deus. Amém. Tchau.
Tchau.